Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato norte-americano continua rolando, temos aqui a partida entre Samuel Sevian e Hans Niemann. E aconteceu uma coisa nessa partida que eu nunca vi na minha vida. Eu vou mostrar a partida pra vocês e vocês vão entender isso. E vamos falar muito sobre isso, porque temos mais uma polêmica aqui nessa partida. Vamos ao vídeo, vamos lá! Muito bem, galera, a penúltima rodada aqui do Campeonato Norte-Americano, pegando fogo, Caruana na liderança, Ray Robson sempre na cola, e aqui o Hans Niemann lutando por uma boa posição também aí no torneio, né? Não pode mais ganhar o torneio, improvável, impossível na verdade. Mas tá lutando aí pra fazer um bom torneio. E aqui ele tá jogando contra o Samuel Sevian, os dois jogadores jovens, os dois jogadores com um rating muito próximo. Vamos ver que a partida é fantástica, fantástica. E além de tudo aconteceu uma coisa que daqui a pouco vocês vão saber. A partida começou aqui com o peão dama, Hans Niemann responde com cavalo em F6, depois de C4, E6, cavalo em F3, a anti-Ninja Índia, né? E aqui D5 atacando o centro. Cavalo C3, C5, Hans Niemann sempre busca aí abordagens que permitam um jogo bem dinâmico. C por D5, C por D4, atacando o cavalo. Dama por D4, E por D5, essa abertura aqui do Hans Niemann, permitindo aqui o lance E4. D por E4, dama por D8, cheque, olha o rolo, rei por D8 e cavalo G5 atacando o peão e atacando também aqui em F7, pronto para dar um duplo aqui de cavalo, né? A partida seguiu aqui com bispo em E6 e o Samuel Sevian prefere jogar aqui com A3, galera. Não é uma novidade teórica, a gente já viu algumas partidas assim, se eu não me engano, Magnus Carlsen jogou recentemente isso e jogou com cavalo E6, não foi? Deixa eu fazer aqui o cavalo E6, essa variante, e vamos ver aqui quem que jogou. Se eu não me engano foi Magnus Carlsen recentemente, ó, de rating aqui de brancas. Isso, Magnus Carlsen contra o Guirati ano passado. Magnus Carlsen contra o Wesley So, Magnus Carlsen contra o Ariantari, realmente é a variante aí do Magnus Carlsen, tá? Mas aqui o Samuel Sevian preferiu jogar com A3, ok, beleza, mantém toda a pressão aqui pra cima do peão central, evita a entrada do bispo, cavalo de bem em D7 foi jogado o bispo em F4 e agora a torre aqui em C8 jogado pelo Hans Niemann, soltando as peças aí, soltando o jogo, não se preocupando com o rei no centro, né? G3 foi jogado, bispo B3 aqui controlando a casa de D1 para não ter um incômodo aqui para cima do rei dele, também paralisando o peão de B2. Bacana, a partida aqui bem legal, bispo G2, mais uma vez intensa pressão aqui no peão central, afinal de contas Samuel Sevian está com o peão a menos no momento, ele quer recuperar o peão. Cavalo H5 persegue o bispo, aqui o bispo volta para E3 e F5, opa, o Hans Niemann segura a rapadura aqui, aqui claro, G4 tem que ser jogado, atacando o cavalo e tentando, né, enfraquecer aqui o peão, e agora uma variante bem complicada, galera, bem complicada, a gente já tem uma posição nunca antes jogada na história, tá? Quando que foi a novidade teórica aqui, vamos ver? Foi esse torre C8, tá? Foi a novidade teórica. Então, olha o rolo, depois desse G4, o Hans Niemann vai para um lance assim de outro mundo nessa posição e faz o lance F4. E me chama bastante atenção que ele não gastou nada de tempo para fazer esse lance, hein, galera? Não gastou nada de tempo para fazer um lance que é de uma complicação absurda na partida. A partida seguiu aqui com o bispo D4 pelo Samuel Sevian e agora F3. Olha o rolo, jogando ao toque aqui o Hans Niemann, jogando ao toque. G por H5 capturando peça, F por G2 capturando peça, torre G1. E aqui o Niemann segue com um cavalo em F6. Também um lance jogado ao toque. É uma posição extremamente complexa. Torre por G2 seguiu na partida e agora bispo C5 aqui. Já gastou um pouquinho mais de tempo, mas 2, 3 minutinhos para jogar. Torre D1, bispo 6, torre D1 aqui agora protegendo o bispo e também ameaçando todo tipo de ataque descoberto. E agora permitindo aqui bispo por D1, olha que loucura essa posição, né? Por que ele tá permitindo isso? Porque não vai mais estar cuidando da casa de F7. Então aqui já é um rolo danado, né? Um rolo danado. Essa posição ela é bem complexa e vai agora para um monte de trocas, um monte de questões táticas aqui. Vamos ver como é que segue. Olha o tempo do Samuel Sevian, ele gastou um tempão aqui já, né? O Hans Niemann segue com o bispo por D1. Aqui ele já gastou, aqui ele começou a pensar, né? O Hans Niemann pensou por 18 minutos para tomar.
E aqui existe a possibilidade de cavalo F7, né? Mas cavalo F7 não é tão bom. Na verdade, o melhor aqui é cavalo E6, capturando aqui uma peça e mantendo a outra peça atacada. Olha que loucura essa posição. Cavalo em E6 foi jogado com cheque, o rei vem para E7. Cavalo por C5 e agora o bispo está atacado. E também o peão de G7 está atacado. Que loucura, né? Aqui bispo G4 salvando o bispo e fazendo bloqueio para cima de G7. E agora cavalo de 5 por E4, capturando o peão. Cavalo por E4, torre por G4, mantendo mais uma vez a pressão tanto para cima do cavalo quanto para cima de G7. Cavalo por C3, torre por G7, intermediário, rei D6 e o bispo volta aqui em C3. E o Samuel Cevian tem uma qualidade a menos, mas tem 2 peões a mais. Que loucura, né? Fora uma torre na 7ª e fora todo tipo de ataque descoberto. Hans Niemann segue com torre de H em E8, tirando a torre aqui dessa diagonal com cheque. Rei F1 foi jogado e agora a torre C7 defendendo o peão de H7. Que loucura, não? Torre G4 foi jogado, torre em F7 e agora A4 disparando com o peão na ala da dama. B6, H6 dando suporte para a casa de G7 e aqui torre E3, né? Então é um lance aqui de efeito, claro, a torre não pode ser capturada e aqui a torre ganha mais flexibilidade nessa horizontal. Torre D4, cheque foi jogado, rei vem para E6 e agora A5. O Samuel Cevian tenta criar alguns alvos aqui na posição do Hans Niemann. Hans Niemann segue com torre de E em F3, pressão em F2, torre D2 protege. E aqui B5 mantendo a posição aqui, mantendo aqui os peões conectados, né? Aqui bispo D4 foi jogado, torre D7 cravando o bispo, rei G2 ataca a torre que volta para F5. E aqui torre E2 com cheque, rei D5 aqui pelo Hans Niemann, o rei muito bem colocado do Niemann. Bispo G7 foi jogado, rei C4. Galera, o rei faz toda a diferença nos finais. O rei do Hans Niemann tá bem colocado demais. Torre E4, cheque, rei B3. Olha que pressão interessante, por enquanto protegido. Aqui torre em E8 foi jogado, agora a torre de D em F7. Mais uma vez a pressão em F2 acontecendo. E aqui o Samuel Cevian vai para essa ideia de jogar com a torre em H8, tentar capturar em H7 e ter um peão passado. A posição é complexa demais. Aqui o Hans Niemann segue com torre G5, cheque, rei H3 e B4 disparando com o peão passado. Ele tem a possibilidade de querer sacrificar a torre em algum momento e tentar ganhar com o peão passado. Posição perigosa demais. Rei H4 foi jogado e agora a torre G6 mantendo a possibilidade da captura do bispo. E aqui torre por H7 capturando o peão. Torre por H6 foi jogado, cheque, o bispo não pode capturar se não cai a torre. A partida seguiu com torre por H6 e torre por G7 e a gente tem esse final aqui complicadíssimo. Samuel Cevian faz lance F4 e agora se preparem, pessoal. Se preparem porque acontece uma coisa nunca antes vista na história do xadrez. Melhor do que falar, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Melhor do que falar, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Se preparem, porque vocês estão prestes a assistir aqui cenas bizarras. Deixa eu mostrar aqui o momento em que isso aqui acontece. Uma polêmica aqui gigantesca acontece a partir desse momento. O Samuel Cevian não deu pra perceber, ele pegou o rei. Ele pegou o rei na mão do Hans Niemann, começou a girar e quebrou o rei. Quebrou! E começou a inspecionar dentro do rei. E aí o Niemann começou a reclamar e ele chama ele... Olha lá, o que foi? Vamos lá fora! Eu nunca vi isso na minha vida. Aí o Hans Niemann vai chamar o árbitro. E fala, tipo, o que é isso, cara? Né? Olha que loucura. Vamos ver por outro ângulo aqui que dá pra ver melhor o momento que ele pega, o árbitro chega. O árbitro chega. Ele mostra que quebrou o rei. Que bizarro isso. Vamos analisar aqui por outro ângulo. Olha isso, olha aqui, ó. Aqui é melhor, aqui dá pra ver melhor. Tá aqui o lance, F4 foi jogado. Olha a posição, F4 foi jogado. Tá na vez do Hans Niemann jogar, que tá de negras. Tá na vez do Niemann jogar, não tá na vez do Samuel Cevian. Ele já fez
o lance F4 apertou o relógio, tá na vez do Hans Niemann. Olha o que o Samuel Sevian vai fazer. O Sevian tá aí desse terno aqui escuro. Olha isso. Olha isso. Ele pega o rei. Pega o rei. Vira o rei. E quebra. Não é possível isso. E joga o rei ainda, ó. Joga o rei na mesa e ainda chama pra ir pra fora. Que bizarro, galera. Que bizarro. Que bizarro, galera. Eu vou deixar o link aqui pra vocês desse vídeo, tá? Eu vou deixar, vamos voltar aqui pro tabuleiro. Eu vou deixar o link aqui pra vocês desse vídeo que mostra aí em detalhes aí esse fato, tá? Um fato nunca antes visto na história do xadrez. Cara, a impressão que eu tenho, não sei vocês, eu dou palmas aqui pro Samuel Sevian. Eu acho que ele tentou encontrar um dispositivo lá, dou palmas pra coragem dele, né? Ele tentou, acho que ele tentou encontrar uma radiofrequência, um dispositivo de... não sei, um dispositivo de trapaça dentro do rei, eu não sei o que é isso. Ou então é o seguinte, quando você estiver perdendo, agora a gente já sabe o que fazer, né? Você tá jogando no torneio presencial, né? Torneio seríssimo, aí você tá lá numa posição difícil de jogar, o que você faz? Você pega o rei do cara na vez dele e quebra o rei. Olha isso, que bela estratégia, né? Que é isso? Você fala, ué, o objetivo não é o rei? Tá, e quebra no meio. Que loucura, galera. Vamos ver como é que segue aqui a partida. A partida... ela tem a possibilidade de empate, mas é muito difícil. Foi bizarro isso, né? Vai dar o que falar, né? Poste aí nos comentários o que você achou dessa bizarrice aí, né? Bom, aqui rei por B2 foi jogado pelo Hans Niemann. Não dá nem pra continuar prestando atenção na partida depois disso, né? Que maravilha, que loucura. F5 foi jogado B3, olha que posição bizarra. F6, torre G2 e aqui brancas jogam e empatam. Olha aí o probleminha, esse é digno de livro, hein? Brancas jogam, vez do Samuel Sevian jogar, brancas jogam e empatam. Difícil demais de encontrar a resposta para esse problema. E a resposta é o único lance torre H5, o único lance que empata. Todos os outros perdem. Rafa, qual que é a ideia de torre H5? Torre H5 tem a ideia de dar passagem para o rei, porque senão toda vez que ele... vamos supor que vai ficar levando o cheque aqui, o rei não sai, né? O rei não consegue avançar. Então, além de tudo, torre H5 permite aqui mobilidade para o rei, mas também tem a ideia de colocar a torre aqui em B5 para parar o peão, sacrificar a torre no peão. Então, uma linha poderia ir da seguinte forma, torre H5, torre por H2, cheque, rei G5, se toma, todo mundo vai coroar e vai empatar. E se jogasse algum outro lance, como por exemplo torre F2, aqui dá pra você jogar rei G6 e depois de rei A2, por exemplo, jogar... você pode seguir avançando, né? E aí, enfim, dá pra jogar com a torre em B5 ou também voltar a torre aqui para H1, né? Uma outra possibilidade aqui depois de torre H5, se jogasse aqui um rei A2 direto, né? Tentando sem capturar aqui o peão, aí sim torre B5, olha só, faz toda a diferença, né? Depois de um B2, rei H5, difícil esse final, né? Torre por H2, rei G6 e aqui consegue empatar. Ainda assim não é fácil, joga um A6 aqui, mantém a torre no jogo e depois de promover aqui para a dama com cheque, né? Torre toma, rei toma. E aqui as brancas conseguem empatar aqui a tempo, tá? Conseguem empatar aqui a tempo. Apesar de parecer que esse final vai ser ganho agora para as negras, né? Dá para as brancas aqui empatarem. Vamos mostrar aqui rapidamente. O rei vai chegando e o rei encosta aqui. Pronto, o rei chegou aqui vai fazendo posição ao rei, né? Então aí esse final aqui é empatado. Beleza, galera, muito bem, hein? Muito bem, mas não acontece isso na partida porque o Samuel Sevian não encontra esse dificílimo lance, essa dificílima ideia de torre H5, segue com H3, o lance mais natural, mas agora rei A2, torre H7, não dá mais tempo, B2, torre B7, torre G6 atacando o peão, aqui F7, torre F6 e depois de rei G5 atacando a torre por F7. Uma pancada aqui pra cima do Samuel Sevian, deslocando agora a torre para poder promover. E agora a gente tem esse final aqui que o Samuel Sevian luta bravamente aí, né? Rei, aí torre e peão, vai que ele consegue promover o peão, né? Mas o Hans Niemann aqui não tem problemas em
jogar aqui, mostrar uma boa técnica, né? Não é um final fácil, hein, galera? Mas aqui o problema é o seguinte, a hora que caiu o peão lá, ou a torre... Aí, pronto, caiu o peão, tem peão passado, agora complicou a vida, né? Agora tem peão passado, o rei aí fora de jogo. E aqui a gente tem um final completamente vencedor aqui pro Hans Niemann, né? Uma partida que vai dar o que falar, que certamente entra pra história, né? O cara pegando o rei, quebrando o rei no meio, né? Que maluquice é essa? A gente teve aqui 91,1% de precisão para o Hans Niemann e 100% de precisão para o Samuel Sevian quebrar o rei ali. Brincadeira, pessoal, não façam isso em casa, né? 86,3% de precisão ali pro... Agora, vai dar piada, isso daí é pro resto da vida, né? O cara tá nervoso, agora tem chute na canela depois do lance 100 e quebra o rei do adversário se não tiver fácil de jogar, né? Agora, pessoal, e aqui... Hans Niemann jogou com 2.702 aqui de performance, muito alta realmente a performance aqui do Hans Niemann na partida, jogou muito preciso. E Samuel Sevian, 2.649, apesar de ter jogado muito firme, muito bem, não deu, foi no detalhe do detalhe do detalhe aí, a decisão aí da partida, né? E Rafa, mostra aí a classificação aí, ao final do torneio, tá bom, beleza, vamos aumentar aqui para ficar mais fácil de todo mundo enxergar. Vamos trazer aqui a classificação, portanto, aqui do campeonato norte-americano. Nós temos aqui Caruana, por enquanto, na liderança, com 8 pontos. Ray Robson aqui com 7,5 pontos. A Wanderling com 7, Leiner Domingues Pérez 7. Toda uma turminha aí com 6,5, inclusive o Hans Niemann. O Aronian não faz aí um bom torneio. Lenderman, aqui o Morad Abadi também. Aqui vocês não estão conseguindo ver, vamos melhorar aqui. Eu mudei para poder mostrar o vídeo, mudei o layout aqui da tela e ficou meio esquisito, né? Mas depois a gente arruma, pelo menos deu para ver aqui. Beleza, galera? É isso, a gente segue cobrindo aí as loucuras do Campeonato Norte-Americano 2022. Espero que você tenha gostado aí da partida e do vídeo. Poste aí nos comentários o que você achou dessa bizarrice. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!